então eu não consigo ver chat. Então, aí eu vou pedir para vocês fazerem essa gentileza de ir reportando as coisas para mim, tá bom? Vocês conseguem ver? Conseguem me ouvir? Sim. Beleza, então eu vou caminhar aqui. Bom, gente, sejam muito bem-vindos a esse concurso, né? Ansiamos que todos vocês passem no concurso, porque a gente precisa de gente boa para trabalhar com a gente, né? A gente já tem uma galera muito boa na rede, mas sempre é bom a gente agregar mais pessoas, né? E sejam muito bem-vindos aí, que vocês aproveitem os estudos, né? Não só na minha aula, mas de todas as outras aulas, né? Como a Dilamar falou, é um cursinho voluntário, né? Então a gente vai se ajudando aqui. A nossa rede tem essa cultura, né? Da gente se ajudar, da gente se apoiar, e que vocês, obviamente, entrem também com essa perspectiva aí na hora que vocês estiverem com a gente, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre legislação municipal, e nós estamos falando de um concurso, então, por mais que a gente tente fazer uma apresentação de slides mais dinâmica ou com algumas questões um pouco mais lights visualmente falando, né? A gente tem um estudo sobre legislação hoje para passar para vocês. Então, é obviamente que a gente vai se debruçar sobre o texto das legislações, né? Para que vocês, de fato, aí tenham elementos para poder compor os estudos de vocês para esse concurso, tá bom? Então, vamos lá. Bom, a Dilamar já falou um pouquinho do meu percurso, né? Então, esse é o meu percurso profissional e acadêmico, né? Pedagoga, tenho algumas especializações, tenho mestrado. Atualmente sou diretora de escola, mas estou trabalhando como coordenadora do NAAPA, tanto na sala de aula quanto na coordenação, na direção, no Cefai, que é o Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão, e agora no NAAPA. Todo esse meu percurso sempre, obviamente, pensando no melhor trabalho que a gente possa fazer, né? Porque a gente está aí para isso, né? E vocês vão entrar, obviamente, também com esses princípios, né? Fazer o melhor trabalho para cada bebê, cada criança, cada adolescente, jovem e adulto que a gente atende nas unidades, né? Sejam unidades de educação infantil, de ensino fundamental, ensino médio, que a gente tem algumas aí na nossa rede, CIEJA, né? Então, esse é um pouquinho aqui do meu percurso. E boa parte do meu percurso de trabalho, mas principalmente acadêmico de estudos, todo ele voltado ao público que tem deficiência e transtorno do espectro autista, principalmente deficiência intelectual e transtorno do espectro autista, tá? Bom, então a gente vai começar aí os nossos estudos por uma legislação muito importante, que é a Lei Orgânica do Município. Para quem não sabe, a lei orgânica de um município é como se fosse a constituição daquela cidade, né? Então, ela é a lei maior que rege tudo que deve acontecer nas mais diferentes esferas de atuação do âmbito municipal, tá? E a nível de educação, a gente vai ter o título 6, que dentro do título 6, que vai falar de alguns aspectos, de algumas esferas aí do trabalho, né, enfim, da atuação a nível municipal, a gente vai ter o capítulo 1, que tem esses 11 artigos falando especificamente da educação. E o que que a lei orgânica do município vai falar? Primeiro, é importante que vocês se atentem na hora que vocês forem estudar, na hora que vocês forem ler os textos e também os autores, a legislação, toda essa referência bibliográfica que está compondo aí o edital do concurso de vocês, que vocês se atentem muito aos princípios que estão postos, enquanto a forma como a nossa rede vê, a partir de toda a legislação federal, estadual que está posta, como é que o nosso município vê como esta educação nas nossas unidades educacionais precisa acontecer, independente do campo de atuação que esse profissional esteja, seja ele professor, como vários de vocês aqui vão prestar curso de PEI, seja ele um profissional do quadro de apoio, como vários de vocês aqui vão prestar o concurso de ATE. Né? Então, os princípios, eles norteiam todo este nosso trabalho, e nós não podemos nos furtar a seguir, obviamente, o que está posto na legislação, né? É ela que regula todo o nosso fazer. Então, esse capítulo vai dizer para a gente o seguinte no artigo 200. Princípios. A educação do nosso município,
ela tem como base princípios estabelecidos na Constituição. Então, vejam, a lei orgânica do município, ela é como se fosse a nossa Constituição municipal, mas ela não é isolada, ela não está desconectada do que acontece a nível federal, e nem pode, né? Ela precisa estar reportada, respaldada naquilo que está posto na Constituição, né? Além da Constituição da República, que é a federal, a Constituição estadual também, e, obviamente, nos princípios que essa lei orgânica vai trazendo, né? Inspirada, esta educação deve ser inspirada nos sentimentos de igualdade, liberdade e solidariedade. Então, prestem bastante atenção nessas terminologias, nessas expressões que vão aparecendo aí na legislação, porque elas é que vão trazendo quais são os princípios, as concepções, os valores, os eixos que a gente tem como escopo de trabalho para desenvolver o que a gente faz nas nossas unidades educacionais com os bebês, as crianças e os adolescentes que a gente atende, né? Então, vejam esses princípios que já vão começando a dar o tom de como tem que ser esse trabalho, né? Essa lei orgânica vai dizendo que essa educação organizada a partir dessa legislação federal, estadual e desses princípios, ela é responsabilidade do município de São Paulo. E o município de São Paulo precisa organizar ações para universalizar o ensino fundamental e a educação infantil. Uma outra palavrinha importante de vocês guardarem, se não foi falado nas outras aulas, a gente fala agora e muito possivelmente vocês vão ouvir mais ainda. Universalização. Universalizar o ensino é garantir o acesso a todos os bebês, crianças e adolescentes nas nossas unidades educacionais, né? Então, garantir o direito de acesso, de vaga, né, para que esses meninos estejam lá com a gente. Nesse momento em que essa legislação ela se consolida no município, a gente tem, a nível de legislação federal, uma organização de que o ensino fundamental é obrigatório. A gente ainda não tinha a educação infantil como ensino obrigatório. Então, por isso que aqui está dizendo que o Sistema Municipal de Ensino vai organizar a universalização do ensino fundamental, ou seja, todo mundo que tem idade para estar no ensino fundamental tem que ter vaga, e na educação infantil. E aí, essa lei orgânica vai trazer mais algumas coisas para a gente. Primeiro, o município de São Paulo, assim como todos os municípios do nosso país, ele é responsável pelas unidades de educação infantil e pelo ensino fundamental, incluindo a rede particular. O que que isso quer dizer? Quando a gente pega a LDB, principalmente a LDB, a gente vai ter uma organização em que a União, o governo federal, é responsável pelo ensino superior, pelas universidades, o governo estadual pelo ensino médio e uma parte do ensino fundamental, e os municípios são responsáveis pela educação infantil e uma parte do ensino fundamental. Então, o ensino fundamental é compartilhado entre os municípios e os estados, e a educação infantil é responsabilidade única dos municípios, incluindo as unidades de educação infantil da rede particular. Essa legislação, que é a lei orgânica do município, ela também vai falar da criação do Conselho Municipal de Educação, que é um órgão importantíssimo, deliberativo, e que auxilia a nossa rede, nosso sistema de ensino, a pensar proposições, legislações, deliberações, para alavancar e fortalecer o nosso trabalho, né? Para fazer com que, de fato, o que deve acontecer no chão da escola para os nossos bebês, crianças e adolescentes aconteça como realmente é necessário acontecer, né? Com a máxima qualidade. Essa legislação também vai falar do Plano Municipal de Educação, da importância desse Plano Municipal de Educação ser elaborado e também que ele esteja disponível para consulta, para que, obviamente, os envolvidos consigam contribuir para que este Plano Municipal de Educação ele tenha um caráter de compor e, como eu posso dizer, estar alinhado às reais necessidades das nossas unidades educacionais e dos alunos, dos estudantes, dos bebês que a gente atende lá, né? Esse Plano Municipal de Educação, de acordo com o que está previsto na LDB, ele precisa, além de estar respaldado no que está posto na LDB, ele também precisa pensar em um programa de educação inclusiva. A lei orgânica do município ela não traz um detalhamento sobre isso, porque outras legislações que se seguem é que vão complementar essa informação, né? Mas o Plano Municipal de Ensino precisa prever
essa organização de uma escola inclusiva, e além disso, a lei orgânica do município também prevê que, obviamente, o município verifique os recursos para custear todo esse processo educacional que precisa acontecer nas unidades, tá? No artigo 201, a lei orgânica do município vai dizer que esta educação no município de São Paulo, ela tem que seguir os princípios que estão postos na Constituição Federal, principalmente em relação à garantia de qualidade e gratuidade de ensino. Então, guardem bem essa informação, né? Porque são outros princípios que vão norteando o nosso trabalho, né? Então, é importante que vocês tenham guardado na memória de vocês essas palavras, essas expressões chaves, que elas são importantes tanto para as questões objetivas, mas principalmente para as dissertativas. E nesse artigo 201 vai falar da educação infantil e do ensino fundamental. Como eu disse a vocês, como está previsto na LDB, né, e a lei orgânica do município traz para o seu escopo de trabalho, o município é responsável totalmente pela educação infantil e, a respeito da educação infantil, coloca que esse trabalho precisa respeitar as características dessa faixa etária, né? Então, não é qualquer trabalho que é feito, a gente tem uma série de documentos, tanto legislação quanto documentos pedagógicos, que vão regulamentar como deve ser esse trabalho com os bebês e as crianças, principalmente pensando nos grandes eixos principais, que são as brincadeiras e as interações, né? Além disso, a lei orgânica do município vai dizer que este trabalho, aqui eu preciso fazer um pequeno parênteses, mas a lei orgânica traz esse texto dizendo que esse trabalho na educação infantil, ele precisa pensar no desenvolvimento integral desses bebês e crianças, né? Então, quem está fazendo o concurso de PEI precisa se debruçar bem sobre isso, quem está fazendo o concurso de ATE, a amplitude de atuação é maior, né? Porque pode atuar tanto no infantil como no fundamental e médio, né? Mas essa educação infantil do município, a partir da lei orgânica, diz que essa educação infantil tem que pensar no desenvolvimento psicomotor, sociocultural e condições para alfabetização. Uma pequena ressalva. A educação infantil, de acordo com todos os documentos que a gente tem específicos da educação infantil, ela não é um preparatório para o ensino fundamental e ela também não é uma etapa da educação básica que prepara esses bebês e essas crianças para a alfabetização, né? O trabalho é para o desenvolvimento integral, né? Então, uma série de linguagens e de eixos e de perspectivas de trabalho que a gente vai construindo para que esses meninos e meninas se desenvolvam integralmente e, na medida que eles chegarem no ensino fundamental, obviamente, que este desenvolvimento vai garantir condições de acessar o conteúdo sistematizado que o ensino fundamental tem para apresentar, né? A gente precisa deixar claro que na educação infantil a gente não trabalha a perspectiva de alfabetização, tá? Só por isso essa ressalva. E a lei orgânica também vai dizer que essa carga horária na educação infantil, ela tem que ter no mínimo 4 horas diárias de atendimento para os bebês e crianças durante os 5 dias da semana, né? No caso de PEI, as crianças são atendidas por volta de 7 horas, né? Dentro das nossas creches. Na EMEI, de 5 a 6 horas e, obviamente, de segunda a sexta. A lei orgânica vai dizer também o seguinte, em relação ao ensino fundamental, né, que o ensino fundamental até um outro momento histórico, não muito distante da gente, era a única etapa da educação básica que era obrigatória, então tem uma série de desdobramentos aí, né, em relação a como tem que ser o trabalho, né, na educação, no ensino fundamental, a partir do que a educação coloca como princípios para esse trabalho. Então, a lei orgânica vai dizer o seguinte: atendida a demanda, é importante que as escolas se organizem para ampliar o atendimento a nível de educação integral, né? Então, a gente tem, tanto no Plano Nacional de Educação, quanto estadual e municipal, a perspectiva de que as nossas unidades educacionais, elas progressivamente sejam unidades de ensino integral. Então, o menino fica 5, 6 horas no ensino fundamental na sala regular, mas se a escola é integral, ele vai ficar mais 2, 3 horas para fazer outros tipos de atividades que vão complementar o seu processo de desenvolvimento e aprendizagem, né? Então, a lei orgânica vai dizer que, na medida que a gente conseguiu oferecer vaga para todo mundo, está todo mundo sendo atendido, a escola também precisa pensar em como que ela vai progressivamente se tornando integral para ampliar as possibilidades de atendimento dos estudantes.
A lei também vai falar sobre a importância de que a escola se constitua um espaço de construção de autonomia e desenvolvimento para esses meninos e meninas em relação à sua higiene, à saúde, proteção. A escola precisa ser esse espaço de proteção. Na verdade, algumas pessoas não acreditam dessa forma, mas se a gente pega a legislação toda e todo o aparato que a gente tem em relação a como deve ser o trabalho da educação, depois da família, a escola é a primeira instância da rede de proteção, né? A gente tem a saúde, tem a assistência social, tem o conselho tutelar, tem uma série de instâncias aí que colaboram com a gente, mas a primeira e, inclusive, a instância onde a criança passa mais tempo é a escola. Então, a escola se constitui na primeira instância de rede de proteção para esses meninos e meninas, né? E a escola também deve se constituir um espaço de assistência e guarda dentro do turno escolar. Então, enquanto o menino e a menina estão dentro da escola, a escola tem que salvaguardar esse menino e essa menina dentro, obviamente, daquilo que lhe cabe, né? A lei orgânica também vai falar da garantia de vaga, como o ensino fundamental é obrigatório, e lembram que eu falei lá atrás que o ensino fundamental é uma responsabilidade compartilhada de municípios e estados, então essa garantia de vaga ela é uma cooperação, né? Então hoje a gente tem um sistema informatizado que é um sistema compartilhado, integrado entre a nossa rede municipal e a rede estadual. Então, se não tem vaga próximo da casa do estudante na rede municipal, vai ter na estadual. Se não tem na estadual, tem na municipal. Em algum lugar ele vai conseguir essa vaga, tá? A lei também fala, que é óbvio, né? A gente não tem como fugir disso, que a escola precisa zelar pela frequência dos estudantes em parceria com a família. E a escola também precisa fazer o seu censo escolar, né? Então, a nossa rede, né, a nível de organização administrativa, tem uma série de prerrogativas para fazer essa questão do censo, mas, enquanto responsabilidade pedagógica, que é o que cabe a professores e a TEs, né? A TEs, obviamente, num âmbito de atuação e professores em outro, mas sempre numa perspectiva pedagógica, zelar por esta frequência, né? Então, é responsabilidade de todos os profissionais que estão dentro da escola, junto com a família, zelar por esta frequência, tá? E, como eu já tinha comentado, né, o município de São Paulo, como todos os outros municípios do Brasil, tem como responsabilidade o atendimento prioritário, majoritário da educação infantil e a responsabilidade compartilhada do ensino fundamental com o Estado. O artigo 202, né, de forma resumida, extraindo da lei orgânica a essência do que precisa ser colocado, é que, primeiro, o município ele é obrigado a organizar uma proposta educacional em consonância com a LDB, então é aquela conversa, né? Nenhuma legislação, nenhum documento pedagógico do município, ele tem autonomia de fazê-lo sem se respaldar e se reportar no que está posto na legislação federal. É óbvio que estados e municípios, de acordo com a sua realidade, com as suas especificidades territoriais, têm autonomia para colocar outras questões dentro do seu currículo. Mas, a partir da LDB, da BNCC, de outros tantos instrumentos federais que a gente tem, é que se constrói a proposta educacional do município. O município precisa prever recursos financeiros e implementação das políticas educacionais, precisa criar normas de autorização e funcionamento das suas unidades educacionais e precisa ter um plano de metas para universalizar o ensino, né? Porque na medida que as etapas da educação vão se tornando obrigatórias, a gente só tinha o fundamental como obrigatório, mas hoje a gente tem uma parte do infantil e o ensino médio também. Então, essa questão da universalização, ou seja, do acesso, da vaga, ela precisa ser garantida pelo município. No artigo 203, princípios, educação igualitária, né? Então, todos os meninos e meninas têm direito de acessar tudo que a gente está fazendo lá dentro da escola. Ah, mas ele tem deficiência, ah, mas ele é autista, ah, mas ele tem TDAH, ah, mas ele tem TOD, ele é uma criança tímida, ele é uma criança obesa, não importa. A criança tem o direito igualitário à educação que está sendo posta ali para todos os demais, né? Então, a gente precisa pensar num planejamento pedagógico que favoreça que todos os nossos bebês, crianças e adolescentes acessem o currículo que está acontecendo na escola. Para quê? Para garantir desenvolvimento integral,
né? A escola está aí para isso, né? Para trazer esse conhecimento historicamente acumulado de forma sistematizada, saudável, segura, para que estes meninos, de posse desse conhecimento, dessas informações, dessas vivências, dessas experiências, eles consigam aprender e, obviamente, se desenvolver integralmente. Quando a gente fala de educação para um desenvolvimento integral, a gente não está falando só das questões acadêmicas. Se a gente vai, por exemplo, olhar especificamente para a educação infantil, que não tem a sistematização de conteúdo que o fundamental tem, a gente está falando exatamente dessa perspectiva claríssima de desenvolvimento integral. As diferentes linguagens que precisam ser trabalhadas para esse menino se desenvolver do ponto de vista cognitivo, emocional, físico, moral e por aí vai, né? A lei orgânica vai dizer que a educação infantil ela vai até os 6 anos, isso à época, né? Porque nós tivemos algumas mudanças depois. Então, a educação infantil até os 6 anos e o ensino fundamental a partir dos 7. Se a demanda de 7 anos tivesse sido toda atendida, as matrículas a partir de 6 anos no ensino fundamental também poderiam acontecer. A lei orgânica vai falar que é necessário o município organizar uma educação inclusiva, entendendo que educação inclusiva é uma educação para todos. Todo mundo está na escola, todo mundo está tendo acesso ao currículo que está sendo trabalhado, todo mundo está aprendendo, todo mundo está se desenvolvendo. Todo mundo junto, todo mundo misturado, todo mundo interagindo e essa diversidade de estudantes sendo valorizada dentro do contexto educacional, com a sua diversidade de saberes, de conhecimentos, de questionamentos, de levantamentos de hipóteses, de interesses, de descobertas, e tudo isso sendo aproveitado pelos profissionais da educação para consolidar no chão da escola uma proposta de educação que seja inclusiva, onde que garanta que todos consigam participar, aprender e se desenvolver. E o artigo também vai falar da importância da parceria do Estado do município com o Estado e a União, né? Então, é uma colaboração, né? É óbvio que o município de São Paulo tem uma série de responsabilidades, mas ele compartilha algumas com o Estado e com o governo federal, com a União, né? No artigo 204, esta educação precisa garantir o desenvolvimento pleno para o exercício consciente da cidadania e do trabalho, com igualdade de condições de acesso, de novo, falando de vaga, e permanência, que é a frequência. Então, não basta só garantir a vaga, a escola também tem que garantir a frequência, que eu falei lá atrás. A escola, junto com a família, tem que zelar por essa permanência. E o direito, a lei orgânica também vai colocar, que os nossos meninos têm direito à organização e representação estudantil. A gente tem na educação infantil as assembleias mirins, os conselhos mirins, e no ensino fundamental a gente tem, por exemplo, os grêmios, né? Então a gente tem aí a constituição de alguns colegiados estudantis para que eles se sintam representados, né? E a lei orgânica também prevê que o município precisa definir a quantidade de comissionados, né? Comissionados são ex-servidores e que voltam contratados, vamos dizer assim, porque conquistaram a prerrogativa de uma confiança, de alguma chefia, né? Então, existe a possibilidade, óbvio, mediante alguns critérios, de que essa pessoa, mesmo aposentada, por exemplo, ela volte contratada, né? Então, eles são os chamados comissionados. A legislação também vai prever que para o estudante trabalhador e o estudante que não teve acesso ao ensino fundamental na idade própria, ele tenha direito ao ensino noturno. No município de São Paulo, a gente tem algumas unidades com EJA, que são a EJA noturna, né? Então, os ATS, por exemplo, podem trabalhar em unidades educacionais que tenham EJA noturna, assim como podem trabalhar também nos CIEJAs, que os CIEJAs, essa organização de educação de jovens e adultos, acontece ao longo do dia, né? Então, a gente tem a EJA noturna e tem o CIEJA, que é diurno, noturno também. Atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, tanto na nossa rede quanto através de convênios e parcerias que o município faça com algumas instituições, e fala também da eliminação de barreiras arquitetônicas, né? Então, pensar em alguns serviços que são importantes para a eliminação de barreiras e garantia de atendimento educacional especializado, obviamente, para quem precisar. O artigo 207 vai falar
da permissão do uso dos prédios escolares pela comunidade. Então, nos momentos em que não tem aula, né, principalmente em períodos de férias escolares e finais de semana, a comunidade, obviamente, pode utilizar o prédio da escola mediante alguns critérios e organizações. Esse prédio não pode ser utilizado por instituições privadas. As áreas em volta da escola, desde que sejam de terrenos ou áreas da prefeitura, elas devem ser utilizadas para a construção de quadras ou de outros equipamentos públicos, como creches, postos de saúde, né, as famosas UBS, e por aí vai. O orçamento, não dá para a gente fazer educação sem financiamento, né? Então, 31% da arrecadação do município deve ser destinada à educação, né? Esse mesmo percentual não deve ser aplicado em outros tipos de instituições de ensino, instituições confessionais, filantrópicas, né? E por aí vai que às vezes tem parceria com a Secretaria de Educação. E o município precisa também desenvolver planos para trazer outros tipos de recurso para compor as despesas que as escolas têm e destinar essas verbas para as unidades fazerem bom uso dela, obviamente, né? Os gastos precisam ser transparentes e o município tem que prestar conta, né? Publicando aí essa prestação de contas. Fala da importância de que o nosso município construa, tenha um estatuto do magistério, que é uma das legislações que a gente vai falar um pouquinho hoje, que vai disciplinar a atuação dos nossos profissionais, e fala, obviamente, que as nossas unidades educacionais, a gestão que acontece ali precisa ser democrática, né? Ou seja, eu, como diretora de escola, eu preciso, não só eu, né, mas eu na figura de uma pessoa que é diretora de escola, assim como todas as pessoas que estão nas unidades, que compõem o trabalho nas unidades, precisam ter essa perspectiva de escuta dentro dos colegiados que a gente tem o conselho de escola, conselho de classe, comissão de mediação de conflito, grêmio estudantil, a gente tem uma série de colegiados dentro da escola que precisam, obviamente, ser escutados para que a gente consiga pensar quais são as melhores estratégias para o desenvolvimento desse trabalho dentro da escola. Aí, minha gente, a gente sai da lei orgânica e vai para uma legislação que é importantíssima vocês conhecerem ela assim, ó, de ponta a ponta. Todas as legislações são importantes, tá? Porque quando a gente vai lá na 14660, que a gente também vai falar um pouquinho dela hoje, lá está dizendo que a gente não pode desconhecer a legislação que regulamenta o nosso trabalho. Então, a gente precisa saber de todas essas leis, essas instruções normativas, decretos, portarias, resoluções, todas essas normas e documentos pedagógicos, a gente precisa ter na ponta da língua para cobrar os nossos direitos, não só para que a gente, obviamente, desempenhe aquilo que é o que nos cabe, né, os nossos deveres, né, principalmente com o que é inegociável, o atendimento de qualidade dos nossos bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos. Então, é imprescindível que a gente conheça a legislação para que a gente tenha melhores condições de desenvolver o nosso trabalho. E a Lei 8989, ela é importantíssima e muitíssimo utilizada pelos gestores escolares, porque ela é o nosso estatuto. Ela vai trazer as regras de como é que o nosso trabalho, a nossa atuação específica enquanto servidor deve acontecer. Ela tem esse sumário enorme, com vários títulos e capítulos, que obviamente alguns deles eu vou me debruçar um pouco mais e outros nem tanto, porque alguns têm algumas questões um pouco mais administrativas e que vocês podem se utilizar da leitura da legislação para vocês ampliarem o olhar de vocês sobre isso. Eu vou passar por elas, mas o aprofundamento vocês vão fazendo na leitura. E tem algumas questões que são imprescindíveis, que realmente não posso deixar de tocar, para que vocês tenham, obviamente, condições de fazer o concurso que vocês estão se propondo a fazer, né? Então, essa daqui é a carinha inicial dessa legislação, né? Ela é bem completa, ela é bem extensa. E aí ela vai dizer o seguinte, né? Primeiro de tudo, ela é o regime jurídico do funcionalismo, né? Então ela regula o que cada um de nós tem que fazer dentro da escola. Ela não vai falar, por exemplo, das atribuições específicas de cada servidor. Ah, atribuição de professor, atribuição de diretor, atribuição do ATE, do coordenador, do supervisor. Isso é uma outra legislação que vai falar. Mas ela vai regular como é que juridicamente a gente tem que atuar dentro do nosso fazer nas unidades educacionais, né?
vai dizer que funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público, né? Então, eu, a Dilamar, vários outros colegas, vocês que estão prestando concurso e vão entrar, obviamente, serão considerados funcionários públicos. O cargo público que é criado por lei tem um número certo, né? Porque, obviamente, que depende de uma série de fatores, cada cargo tem a sua denominação própria, né? E eles vão trazendo, né, colocando uma série de atribuições e responsabilidades que cada um de nós vai exercendo ali dentro do nosso fazer, né? Eu, como professora na educação infantil, eu tinha um escopo de trabalho, eu, como coordenadora no ensino fundamental, essa perspectiva se amplia, é uma outra desenvoltura, é uma outra contextualização que a gente tem que desenvolver para que a gente consiga, de fato, realizar esse trabalho. Eu, como diretora de escola, não é diferente, né? Então, cada cargo público vai ter um escopo de atribuições e que vai exigir da gente, obviamente, o desempenho delas, né? A classe é o agrupamento de cargos da mesma denominação. Então, na prefeitura, por exemplo, dentro da carreira do magistério, a gente tem duas classes, a classe dos gestores e a classe docente. Gestores, supervisor escolar, diretor e coordenador pedagógico, e a classe dos docentes, que são os professores. A carreira, que é o conjunto dessas classes, né? Então, as classes que a gente tem aqui no município, elas compõem a carreira do magistério, e esses cargos públicos, eles podem ser isolados ou de carreira. Um cargo público isolado é que não necessariamente é um cargo que tenha uma classe ou que componha de fato a carreira do magistério. Por exemplo, a gente tem contadores nas nossas diretorias de ensino. Então, eles não compõem uma classe nem uma carreira. São cargos isolados dentro da composição que a gente tem enquanto município para que a educação consiga desenvolver o seu trabalho, tá? Bom, os cargos públicos, a gente tem o quadro geral e os quadros especiais. Essa legislação vai dizer que as atribuições dos cargos, elas serão definidas em outro momento, como eu disse a vocês, não vai falar aqui, vai falar na 14660, no 54453, que a gente vai falar tudo aqui hoje. Esses cargos públicos, eles têm uma referência numérica, então quando a gente ingressa na rede, vocês vão ter uma organização de referência numérica e também um símbolo de letras, que vai identificando em que momento ali da carreira você está, né? Qual é a referência, qual é o grau, e na medida que você vai estudando, você vai tendo um tempo de carreira, você vai poder avançando nessas referências aí. É um plano de carreira, né? Tem alguns critérios para que vocês possam, obviamente, nessa legislação também traz isso. Alguns critérios para que a gente possa investir nesse cargo público, né? Tem o edital que diz quais são esses critérios, mas amparado nessa legislação, por exemplo, né? Vai dizendo o que a gente precisa fazer, quais são os critérios para que a gente possa concorrer a uma vaga num concurso público no nosso município. E aí vai falar que para que a gente consiga, obviamente, né, investir no cargo público, a gente tem que ser aprovado no concurso. Essa nomeação de concurso, ela pode ser feita em comissão ou em caráter efetivo. No caso de vocês, vocês estão na busca do caráter efetivo. Vai falar da estabilidade, que neste momento histórico em que essa legislação foi publicada, a estabilidade ela era de 2 anos, né, de exercício, só que a gente tem a questão do estágio probatório hoje. Então, para que vocês consigam adquirir a estabilidade, naquela época, precisavam ter 2 anos de carreira, agora são 3. Né? Então, até coloquei aqui a legislação de referência do estágio probatório para vocês saberem que na medida que vocês entram, vocês não têm estabilidade logo de início, né? Vocês têm 3 anos aí para conquistar essa estabilidade. Anualmente, vocês serão avaliados por uma comissão que a escola constitui, e se essa avaliação for positiva, vocês, obviamente, têm a continuidade do trabalho, e na sequência, após os 3 anos, a tão sonhada estabilidade de funcionário público. Vai falar também do exercício das atribuições e responsabilidades do cargo, vai falar do processo que é importante que a gente tem na rede, que é de remoção, que se eu estou nessa unidade educacional hoje, no final do ano, não quiser mais estar lá, eu posso tentar uma remoção para outra unidade. Tem alguns critérios que estão envolvidos aí, mas existe a possibilidade de eu trocar de escola anualmente, conforme as necessidades que o servidor tem, mas claro, mediante vaga, mediante alguns critérios que temos aí. Vai falar do acúmulo de cargos,
para quem já trabalha, seja em escola particular, seja em escola de outra rede, do estado, enfim, precisa prestar bastante atenção nessa parte da legislação em relação à questão do acúmulo, porque tem alguns critérios, algumas coisas que precisam ser garantidas para que o acúmulo seja lícito e vocês consigam, de fato, acessar esse cargo e manter o anterior, né? Vai falar do tempo de serviço e da questão da promoção, porque na medida que a gente vai conquistando o tempo de serviço e fazendo cursos e uma série de outras questões, a gente tem a possibilidade de promoção, de evolução funcional, que isso tudo vai alavancando aí a nossa carreira, né? É uma legislação que vai falar sobre as questões pecuniárias, né? Então a gente tem nosso salário, vai falar também da questão dos horários e do livre ponto. Gente, é imprescindível que vocês se atentem a essa parte da legislação, toda ela é importante, mas essa questão dos horários e o livre ponto, importantíssimo. A gente tem que fazer as coisas direito para a gente não ter problema, né? Vai falar das gratificações, que a gente tem algumas na nossa rede, dependendo da localização de escola, dependendo do cargo, da função, tem algumas gratificações. Vai falar dos quinquênios, que a cada 5 anos a gente tem a possibilidade de solicitar esse valor a mais, a sexta parte e o salário família, né? Então, a nível de questão financeira, pecuniária, são esses os vencimentos que a gente pode ter, né? Vai falar também de outros tipos de vantagens, né, que a gente possa vir a usufruir dentro da nossa carreira, mediante, óbvio, as necessidades que se apresentem, férias, licenças, a questão de acidente de trabalho, doença profissional, aposentadoria, né? Então, essa legislação ela vai trazer todos os detalhes essenciais, obviamente, né? Porque tem outras legislações que vão complementando aí o que essa legislação coloca para a gente. Vai falar dos nossos deveres. Aqui eu vou me debruçar um pouquinho mais. Ser assíduo e pontual. Bom, eu como diretora de escola, né, isso é algo que é imprescindível, né? A gente não tem como fugir disso e não é só no funcionalismo. Qualquer lugar que a gente trabalhe, se você não tem frequência, se você atrasa, enfim, complicado, né? Cumprir as ordens superiores e se verificar que essas ordens podem ter um caráter ilegal, representar quando for necessário. Desempenhar o seu trabalho com zelo e presteza, né? Aquilo que foi incumbido para você. Então, assim, gente, não tem nem o que falar, né? A gente, de fato, precisa fazer o nosso trabalho com o máximo de qualidade possível, né? Guardar sigilo sobre os assuntos da administração. Tudo que acontece dentro da escola, a gente fica dentro da escola, tá? A gente precisa guardar sigilo das questões que acontecem dentro do âmbito do nosso trabalho. Tratar com urbanidade os companheiros de serviço e o público em geral. O que é urbanidade, né, minha gente? Tratar com respeito, né? É o mínimo, né? É o básico do básico do básico que todos nós temos que ter, né? Eu costumo dizer que para esse tipo de questão ser colocada dentro de uma legislação é porque realmente, enquanto humanidade, enquanto sociedade, enquanto pessoas, talvez a gente tenha perdido um pouco a mão dos princípios éticos que regulam as relações interpessoais, né? Porque para ter que ir para a legislação que eu tenho que respeitar o meu colega, é porque realmente a coisa, né, precisa ser melhor vista enquanto ser humano, né? Mas enfim, essa é uma legislação que coloca isso. Precisamos nos tratar com o devido respeito, obviamente, né? Os servidores do município de São Paulo precisam morar na cidade de São Paulo, mas, mediante autorização do prefeito, secretário, existe aí a possibilidade de morar em cidades próximas, né? Eu, por exemplo, moro na cidade de São Paulo, mas tenho perspectiva de tentar mudar para uma cidade aqui do lado. Para eu fazer isso, eu preciso comunicar, né? Porque eu preciso de autorização. Declaração de família, de residência, de domicílio, de bens, a gente tem várias declarações na rede, tem que estar atualizado, todas elas estão atreladas aí a pagamento, a vencimento, se a gente não faz, atrapalha o meio de campo aí do salário. Zelar pela economia do material do município e pela conservação do que for confiado à sua guarda ou utilização. A gente não pode desperdiçar, né? Verba pública é imposto, é o dinheiro da população. Então a gente precisa economizar e zelar por todos esses materiais que a gente tem dentro da escola, não ter desperdício e zelar, né? Se apresentar convenientemente trajado em serviço ou com uniforme, dependendo do tipo de trabalho que vai exercer. Nós que trabalhamos na área da educação, gente,
principalmente quem vai trabalhar no infantil. No fundamental também, mas principalmente quem vai trabalhar no infantil, gente, roupa confortável, roupa que, né, não nos exponha e que de fato a gente consiga estar confortável, né? Estar de uma forma que a gente consiga desempenhar o nosso trabalho sem maiores problemas, sem maiores constrangimentos, né? Na educação infantil a gente agacha tanto, levanta, pega a criança, coloca no colo e vai, né, no caso de quem vai prestar o concurso de PEI, né? Vai dar banho, vai trocar fralda, vai alimentar. Então, assim, o tempo é muito dinâmico, né? Então, precisa pensar, obviamente, numa roupa, numa vestimenta, num calçado que seja o mais adequado possível, né? Cooperar e manter o espírito de solidariedade com os companheiros de trabalho. É chover no molhado falar sobre isso, mas vejam, está na legislação, né? E é importante também para nos lembrar, porque às vezes parece que a gente pode passar por algumas situações que parece que em alguns momentos talvez a gente esqueça um pouco algumas coisas, né? Estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço que digam respeito às suas funções. Foi o que eu disse ali atrás. A gente não pode alegar desconhecimento da legislação. Então, vocês estão fazendo concurso público e óbvio que vocês estão se debruçando e fazendo de tudo para aprofundar os estudos em relação a isso, mas isso tem que ter uma continuidade. Vocês precisam sempre revisitar essas legislações e todas as outras que vêm, porque a gente não pode desconhecer aquilo que fala especificamente da nossa atribuição, do nosso trabalho, do nosso papel, para que a gente consiga fazê-lo da forma correta, da forma adequada. Proceder pública e particularmente de forma que dignifique a função pública. A legislação coloca que nós temos que ter postura, né? Que nós precisamos ser profissionais que, tanto do ponto de vista público quanto particular, a gente venha a dignificar a função pública, né? A gente ouve pessoas falando tão mal do funcionalismo público e, eventualmente, talvez a gente precisasse rever alguma postura ou outra para que a gente não tenha esse tipo de colocação, esse tipo de fala, né? É óbvio que esse tipo de fala e de colocação não expressa a realidade do funcionalismo, né? É uma situação pontual ou outra, mas a gente precisa, de acordo com a legislação, ter aí a nossa postura para que a função pública seja dignificada. Tem algumas proibições, né? É importante a gente também falar sobre isso, porque existem algumas coisas que acontecem dentro das unidades educacionais, e eu costumo dizer que muitas vezes as coisas que acontecem é por falta de conhecimento. Né? A pessoa leu, por exemplo, vocês estão prestando concurso, vocês leram a 8989, só que não vai lembrar tudo, é normal não lembrar tudo, mas tem que revisitar para que a gente consiga vislumbrar se realmente a gente está fazendo aquilo que está dentro do nosso fazer e se a gente não está infringindo nenhuma lei ou alguma questão que a gente, né, não deva fazer. Então, por exemplo, retirar sem prévia permissão da autoridade competente qualquer documento ou objeto na unidade de trabalho. A gente não pode retirar de dentro da escola nenhum documento e nenhum objeto. No caso de determinados documentos, podem ser retirados mediante a permissão da autoridade. Dentro da escola, a autoridade competente é o diretor, né? Então, mediante a comunicação à direção, vai ser feita, obviamente, a análise e a verificação se aquele tipo de documento pode sair da escola, e aí, obviamente, ele vai ser concedido, né? Valer-se da sua qualidade de funcionário para obter proveito pessoal, não podemos fazer. Coagir ou aliciar subordinados com objetivo de natureza político-partidária, né? Por mais que cada um de nós, eu não tenho, mas para quem tem essa expressão político-partidária, por mais que se tenha, dentro da escola, a gente não pode ter nenhum tipo de atitude que venha a pressionar, coagir ou aliciar as pessoas no sentido de trazer para esse tipo de perspectiva, né? Não pode haver comércio dentro da escola, não pode vender produtos de beleza, enfim, qualquer tipo de venda dentro da escola é proibido, inclusive de rifa, de uma série de outras coisas. Constituir-se procurador de partes ou servir de intermediário perante uma repartição pública, exceto quando se tratar de interesse do cônjuge ou parente até segundo grau. Cometer a pessoa estranha o desempenho do cargo que lhe competir ou que competir aos seus subordinados. Né? Então, é o tipo de coisa que a gente também não pode fazer.
Entreter-se durante as horas de trabalho, em palestras, leituras ou atividades estranhas ao serviço. Quando eu estava relendo essa legislação para trazer para vocês, esse inciso ele me fez lembrar de uma situação que eu vivi com uma ATE na escola numa das escolas que eu trabalhei, e ATEs todos no corredor, sentados, no celular, e aí eu fui pedir a gentileza, né, de uma das ATEs fazer um favor para mim, por conta de uma situação com o estudante, e aos berros a pessoa me diz que não iria fazer porque estava assistindo a série dela, né? Então vejam, o nosso papel dentro da escola é de modo algum se entreter dentro do horário de trabalho em atividades que sejam estranhas ao nosso trabalho. Então, se eu sou professora de educação infantil daquela turma, eu não posso estar no celular, eu não posso fazer nenhuma outra atividade que esteja fora do meu escopo de trabalho. Os bebês e as crianças que eu atendo são a minha máxima responsabilidade. Eu não posso me entreter com outras coisas fora daquilo. Se eu sou um ATE, eu não posso também me entreter. Por quê? Eu tenho que ficar no corredor, eu tenho que observar esses meninos no corredor, eu tenho que ver a circulação, eu tenho que atender alguém na secretaria, se eu atuo na secretaria, eu preciso abrir e fechar o portão nos momentos de entrada e saída e observar o movimento e zelar por toda essa questão que está acontecendo ali. Eu preciso cuidar da questão do banheiro, de uma série de outras coisas que a gente vai falar também das atribuições, vocês vão ver. Então, o nível de atenção que o nosso trabalho, independente da função que a gente exerce na escola, independente do cargo, o nível de atenção que nós temos que ter, ele é muito grande. Então, a gente não pode e nem tem tempo para se entreter. Empregar material de serviço público para fins particulares, óbvio, a gente não pode. Rifas e listas de donativo, a gente também não pode. Receber fornecedores ou entidades fiscalizadoras, a gente também não pode fazer. Trabalhar com parentes, né, de até segundo grau, designados, né, sob a nossa ordem imediata, a gente também não pode. Aceitar representação de Estado estrangeiro sem o presidente da República autorizar, também não podemos. E fazer contratos de natureza comercial com a rede direta ou indireta, né? Então, eu presto determinado tipo de serviço e, como funcionária pública, este serviço que eu faço fora da rede, eu não posso prestar nas unidades ou nas empresas, enfim, vinculadas à Prefeitura de São Paulo, tá? A questão de gerência ou administração de empresas bancárias, a gente também tem essas proibições, e esses outros incisos aqui, eles vão falar para a gente sobre a questão de empresas, de questão de trabalho em outros escopos fora do município, e que a gente tem, obviamente, aí algumas vedações, né, algumas proibições, alguns impedimentos aí que vão sendo colocados para a gente enquanto funcionários públicos. Nossa responsabilidade, né, enquanto funcionário público, é zelar pelas nossas atribuições dentro daquilo que a gente está fazendo na escola, sem causar nenhum prejuízo ao município. Vai falar também nessa legislação os tipos de penalidades que podem ser colocadas, principalmente pelo diretor de escola, aos funcionários, na medida da necessidade, obviamente. Vai falar dos procedimentos de natureza disciplinar, então, como é que as chefias, né, vão organizando essas questões administrativas e disciplinares conforme as necessidades que vão aparecendo, né? E aí, saindo um pouquinho dessa legislação, que ela traz uma questão jurídica bem pesada, né, de como que a gente precisa se atentar ao nosso fazer no nível de detalhamento que ela traz, para que a gente consiga, de fato, desempenhar esse trabalho com qualidade, a gente entra numa outra legislação tão importante quanto as duas anteriores, que é a 14.660, que ela é a organização da nossa carreira, dos quadros, né, de profissionais da educação, e ela vai consolidar o estatuto dos profissionais, que é a legislação anterior que a gente estava falando, né? Então, vocês percebem que a legislação ela está uma entrelaçada na outra, né? Elas estão interligadas. Essa legislação aqui ela vai consolidar a 8989 em alguns aspectos. Então, primeiro de tudo, vai falar que a gente tem o nosso quadro, obviamente, né, de profissionais da educação, que é o quadro do magistério e quadro de apoio, né? Então, neste concurso, a gente tem quadro do magistério, que são
as meninas e meninos que vão fazer o concurso de PEI e o pessoal aí do quadro de apoio que vai fazer o concurso de ATE. Essa legislação vai falar também, novamente, como a 8989 falava, sobre os nossos padrões de vencimento, né? Então, tem inclusive nessa legislação uma tabela, né? Tem uma série de planilhas com algumas organizações sobre isso. Vai falar da nossa carreira, né? Que a gente tem aí a carreira composta, como eu disse anteriormente, por duas classes: a classe docente, que são os professores, e a classe dos gestores, né? Que vão compondo aí essa nossa carreira. E vai falar um pouquinho dessa questão dos graus, das referências e tal, né? Que quando a gente entra na rede, essas referências, esses graus, a gente tem uma letra e um número. Então, por exemplo, quando eu entrei, eu ainda não tinha a pedagogia, né? Eu ainda não tinha me formado em graduação, eu tinha só o magistério e ensino médio. Então, eu entrei numa referência 11A, né? Então, a referência mais, como professora, né? A referência mais básica da básica. E na medida que você vai fazendo os cursos e vai tendo aí o seu tempo de serviço, né? Você vai evoluindo nessa carreira, né? Hoje, por exemplo, eu sou 22D, né? Então, quem era 11A, hoje eu sou 22D, né? Então, dei uma alavancada aí na carreira. Aqui a questão das classes, né? Como eu já tinha falado para vocês, a classe dos docentes, que a gente vai ter o PEI, que é o concurso que vocês estão fazendo, professores que vão trabalhar exclusivamente nas creches, que a gente tem na prefeitura, mas a gente tem o PEIF, que era o cargo que eu tinha de professora, que trabalha na EMEI, com as crianças de 4 e 5, ou no ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano. E a gente tem os professores de ensino fundamental 2 e médio, que trabalham do sexto ao nono ano. Na carreira dos gestores, a gente tem os coordenadores pedagógicos, os diretores de escola e os supervisores. Essa legislação também vai falar da jornada de trabalho, vai trazer alguns detalhes de como tem que ser essa jornada, e aqui eu destaquei, obviamente, né, a jornada de PEI e de ATE. O PEI trabalha 30 horas. Dentro dessas 30 horas semanais, tem uma parte, que na verdade é a maior parte do trabalho, é a regência, ou seja, o atendimento direto aos bebês e às crianças, e tem um pedaço pequeno aí dessa jornada, que é o momento de estudo e planejamento coletivo que os professores se reúnem para fazer junto com a coordenação pedagógica. O ATE, assim como o diretor, o coordenador e o supervisor, ele é o que a gente chama na rede de um J40, né? É a jornada de 40 horas. Então, trabalha 8 horas por dia, tá? Vai falar também nessa legislação de evolução funcional. Então, como eu disse a vocês, para a gente evoluir na carreira, a gente vai precisar, obviamente, desempenhar o nosso trabalho, porque ao longo do tempo, este tempo vai sendo contado para essa evolução, assim como os títulos, que são os cursos que a gente faz. Essa legislação também fala do sistema de avaliação, a gente passa por avaliação anual, então a nossa chefia imediata, ela faz uma avaliação anual de cada um de nós, e essa avaliação, ela compõe aí algumas questões da nossa atuação, incluindo questões salariais, e vai falar de remoção e permuta, que remoção é aquela questão que eu disse a vocês, que a gente tem a possibilidade de anualmente tentar mudar de escola, e a permuta é a mesma coisa, só que ela é num período diferente e tem critérios diferentes para fazer, mas é troca de escola também. Aí algumas coisas que a gente vai se debruçar um pouquinho mais, né? Então, a 14660 vai dizer o seguinte, e aqui, gente, é importante falar de novo. A gente precisa conhecer a legislação, óbvio, de ponta a ponta, para entender os nossos direitos, com certeza, mas principalmente os nossos deveres, né? Que não sejamos servidores que só sabem os direitos e reclamar e lutar e questionar os nossos direitos, que sim, né? Temos que fazê-lo, é inquestionável. Mas precisamos também nos atentar aos nossos deveres e cumpri-los, né, de forma digna, e que os nossos meninos e meninas tenham aí o nosso melhor, né? Então a gente está lá para isso é inegociável, né? Em toda a legislação que vocês forem ler, sempre vai falar a respeito disso, né? Do nosso fazer em relação a esses meninos e meninas que estão lá sob a nossa responsabilidade, né? Então, essa legislação ela vai
trazer muito do que as outras colocam, né? Mas com uma outra questão um pouquinho diferenciada, um detalhamento um pouco maior ou menor, mas ela está totalmente alinhada às outras que foram postas anteriormente. Então, primeiro, conhecer e respeitar as leis. Me lembro, eu costumo dizer que eu carrego um trauma positivo do início da minha carreira. Quando eu ingressei na prefeitura, eu trabalhava numa unidade educacional, uma unidade de educação infantil, e vira e mexe tinha processo administrativo, porque aconteciam várias coisas naquela unidade, enfim. E quando tem a instauração de um processo administrativo, o diretor da escola precisa constituir uma comissão, essa comissão vai apurar os fatos, né? Tem uma série de desdobramentos. E como essa unidade ela passou por muitos processos administrativos, a gente recebeu a visita da supervisora. A supervisora fez uma reunião com toda a equipe da escola e, se vocês me perguntarem, gente, eu não lembro. Ela me fez uma pergunta direta, porque eu participei de várias comissões que o meu diretor me colocou nas comissões, e ela me fez uma pergunta direta que eu tenho branco dessa pergunta. E aí eu disse a ela assim, a minha resposta, não sei. E aí ela virou para mim e falou assim: Você conhece a 14660? Tinha acabado de entrar. Tinha 6 meses de prefeitura, né? 14660 é essa legislação que a gente está falando agora. E eu disse a ela: Sim, eu conheço. Ela falou: Então, lá está dizendo que você não pode desconhecer as leis que regulamentam o seu fazer. Nossa, gente. Eu fiquei tão brava comigo, porque falei: Gente, como assim, né? Eu respondi para a supervisora, mas foi super inocente, né? A pessoa ingressante na rede, enfim. E aí eu disse a ela que não sabia. E daquele dia em diante, eu sou uma pessoa extremamente estudiosa de política pública e de legislação. Então, por isso que eu falo que eu carrego um trauma positivo, porque ela me ajudou a olhar para isso de uma outra forma, ainda que um pouquinho dolorosa, né? Mas foi para o meu bem, porque de fato eu me constituí uma profissional que faz de tudo para sempre estar ali estudando a legislação para que o trabalho esteja cada vez mais alinhado com o que ela coloca para a gente, né? Então, não se furtem a estudar a legislação, ela é importantíssima. E às vezes a gente acha assim, ai, nossa, tem que fazer isso, ai, nossa, tem que fazer aquilo. A gente fica batendo cabeça e a legislação está dizendo tudo que a gente precisa fazer, né? Já está desenhadinho lá, já está mastigado, já está resolvido. É só a gente seguir, né? Então, se a gente faz o que está lá, tranquilidade para desenvolver o nosso trabalho, né? Preservar os princípios, ideais e fins da educação brasileira, né? Então, tudo que está posto na legislação e nos documentos pedagógicos, a gente tem que preservar, a gente tem que fazer. Se na educação infantil está dizendo que o eixo maior do desenvolvimento do trabalho é interação e brincadeira, eu não posso fazer outra coisa que não seja claro, né? Tem uma série de desdobramentos, várias coisas aí debaixo desse guarda-chuva de brincadeira e interação, mas assim, eu não posso fazer outras coisas que não seja o que está posto na legislação e nos documentos pedagógicos. Não posso, né? Empenhar-se em prol do desenvolvimento do aluno, utilizando processos que acompanhem o progresso científico da educação. Gente, eu costumo dizer que nós, profissionais da educação, nós somos cientistas da educação. Nós somos pesquisadores. A gente não pode deixar de se atualizar. A gente tem que estar o tempo inteiro estudando, tem que ter embasamento científico no nosso trabalho para que a gente consiga fazer o melhor pelos bebês e pelas crianças, pelos adolescentes. Se eu vou trabalhar numa unidade de educação infantil como o PEI, como vários de vocês vão trabalhar, eu preciso entender de desenvolvimento infantil. Se eu não entendo de desenvolvimento infantil, me desculpa, estou no lugar errado. Não tenho como desempenhar esse trabalho. Porque, vejam, tem uma série de detalhes e de questões preciosíssimas do desenvolvimento de um bebê de 0 a 6, que é diferente de um bebê de 6 a 12 meses, que é totalmente diferente de um bebê de 1 ano, que é diferente do bebê de 2. Eu preciso compreender esse desenvolvimento infantil, eu preciso saber para que eu possa pensar nas melhores estratégias pedagógicas para fazer esse atendimento. Eu, enquanto ATE, que estou lá trabalhando na educação infantil, eu também preciso saber. Que se eu estou lá naquela unidade educacional e eu estou no momento de alimentação apoiando a professora, eu preciso compreender a dinâmica de como tem que ser esse momento de alimentação para que pedagogicamente, além dessa criança estar nutrida, pedagogicamente ela consiga ter condições de se desenvolver integralmente. Então, o trabalho dentro de uma escola, ele é um trabalho em que
Os cargos e funções, eles vão se complementando dentro das diversas atribuições para que a nossa responsabilidade com esses bebês e crianças, ele, obviamente, se consolide, né? Que é desenvolvimento integral e aprendizagem. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa se atualizar. Ah, estudei para o concurso, entrei, pronto, ufa, comigo não morreu. Não, morreu sim. Nós somos profissionais da educação e precisamos continuar estudando para que este trabalho tenha cada vez mais qualidade. Porque hoje, se a gente for parar para pensar a nível de ciência, a gente quase que não pode falar mais que existe verdade absoluta. Porque antigamente se dizia que o ovo não era prejudicial à saúde. Aí depois de um tempo ele passou a ser prejudicial. Agora ele já voltou. Não, pode comer tranquilo que está tudo bem. O café, assim com várias outras questões, né? Então, o desenvolvimento de um ser humano, a cada segundo, a gente tem publicações inúmeras nas mais diversas plataformas, nas mais diversas bases de dados, a respeito das descobertas que estão sendo feitas. Eu, por exemplo, que sou estudiosa da área da neurociência, pensando, por exemplo, a nível de desenvolvimento de cérebro, como o cérebro se desenvolve, como que uma pessoa aprende a partir do desenvolvimento cerebral. Gente, da década de 90 para cá, toda hora a gente tem um estudo novo. Se eu, profissional da educação, não compreendo como isso funciona, sem chance de desenvolver meu trabalho, né? Então, a gente precisa fazer esses estudos para a gente estar atualizado e fazer o trabalho com os bebês. Participar de todas as atividades educacionais que lhe forem atribuídas por força da sua função dentro do seu horário de trabalho, né? Então, existem inúmeras atividades que vão acontecer dentro da escola, cada um dentro do seu papel, numa perspectiva colaborativa, né? Vai desempenhando ali o seu fazer para que, obviamente, essa atividade aconteça, né? Participar no estabelecimento das metas propostas pela unidade, né? Então, a gente tem uma série aí de ações que são feitas dentro da escola para que isso aconteça. Então, é importante que todas as pessoas envolvidas nesse trabalho participem, né? Todo mundo tem que ser escutado, né? E nós precisamos falar, porque às vezes a gente vê uma série de coisas acontecendo na escola e as coisas não avançam e não melhoram porque a gente vê, mas não se coloca. Né? Então a gente tem que colocar, né? Por mais que às vezes doa ali no processo, mas é uma dor passageira. A gente precisa, de vez em quando, cutucar e tocar algumas feridas para que a gente consiga trazer essa cura, esse processo de renovação e de melhoria que é permanente, tem que acontecer o tempo inteiro, né? Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, executando suas tarefas com eficiência, zelo e presteza. Não preciso falar nada, né, minha gente? Cooperação e solidariedade entre os colegas, imprescindível. Incentivar a participação, diálogo e cooperação entre os educandos, os educadores e a comunidade, né? Ou seja, democracia, né, gente? Gestão democrática, sociedade democrática, todo mundo se escuta, todo mundo dialoga, todo mundo conversa, todo mundo pensa junto os melhores caminhos para o desenvolvimento desse trabalho. Promover o desenvolvimento do senso crítico e da consciência política do educando, bem como prepará-lo para o exercício consciente da cidadania e o trabalho. A escola tem uma responsabilidade que é a longo da vida, né? Então, é de formar essas pessoas com princípios, com valores, com ética, com uma série de perspectivas, para que eles de fato sejam cidadãos e que eles consigam, obviamente, contribuir com o desenvolvimento dessa sociedade, né? Respeitar o aluno como sujeito do processo educativo, se comprometer com a eficiência do seu aprendizado. Todos dentro da escola devem contribuir para a eficiência deste aprendizado. Dentro da escola, todos somos educadores, independente da função que a gente exerce. Qualquer irregularidade que a gente observa dentro da escola, a gente tem que comunicar a chefia imediata, direção, coordenação e, obviamente, as providências precisam ser tomadas, né? Os direitos desses meninos e meninas precisam ser assegurados, né? De acordo com o ECA e tantos outros instrumentos que a gente tem, que vão trazendo aí como que tem que ser o desenvolvimento do trabalho na educação para esses meninos e meninas. Os seus registros, né, eles precisam estar atualizados junto à administração. Mudei de endereço, tem que atualizar na escola. Mudei de telefone, tem que atualizar na escola. É importante, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã e quais são as necessidades que podem se apresentar, né?
pensar nas questões pedagógicas, né? Então, todos nós, profissionais da educação, precisamos nos envolver na construção do projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico, que é a identidade, é o rumo dessa escola, todo mundo precisa estar envolvido para que, de fato, essa questão pedagógica, não só de recurso, de material, seja humano ou material pedagógico, didático, mas a essência do trabalho mesmo, de estratégia pedagógica dentro de sala, né? A gente precisa pensar nesse projeto político-pedagógico de forma que essa identidade dessa unidade se consolide num processo educacional inclusivo, equitativo e de qualidade. Acatar as decisões do Conselho de Escola. O Conselho de Escola, ele é soberano, ele tem uma perspectiva de deliberação dentro da unidade que é muito potente, é muito importante. Vocês que estão chegando na rede, na medida que tiver a possibilidade, entrem e participem do Conselho de Escola. Ele é um colegiado importantíssimo de tomada de decisão dentro das unidades, tá? E participar do planejamento das ações de tudo que acontece dentro da escola. Essa legislação ainda vai falar de faltas graves, e as faltas graves, todas elas direcionadas especificamente a atitudes irregulares que a gente comete em relação aos bebês, crianças e adolescentes que a gente atende. Então, a gente não pode impedi-los de participar das atividades que a gente propõe na escola, em razão de qualquer carência material, e também não pode discriminar os estudantes, tá? Essa legislação vai falar também dos direitos e vantagens, igual o 8989 falou, né? Férias, licença, salário, uma série de outras coisas. Remuneração e gratificação, vai falar também. Vai falar dos tipos de afastamento que existem na nossa rede. Vai falar da autonomia das escolas. Então, a gente tem a legislação federal, a estadual, a municipal, mas a escola também tem um nível de autonomia que, dentro dessa construção histórica, coletiva e colaborativa, ela pode, a partir de toda essa documentação que ela tem que atender, pensar dentro das suas particularidades, dentro daquilo que ela tem enquanto especificidade dentro da escola, ela pode construir um trabalho com determinada autonomia, tá? E óbvio que isso precisa estar tudo colocado no PPP, né? O PPP respalda toda a atuação da escola. Essa legislação também vai falar da fixação do módulo de profissionais. Ah, por que aquela escola tem 50 professores e 10 ATS? Tem que ver uma série de critérios, incluindo quantidade de turmas, né? Ah, por que aquela tem 2? Enfim, cada unidade tem uma quantidade X de profissionais, dependendo de alguns critérios. Vai falar da valorização dos profissionais, né? Então, é importante também vocês se atentarem a isso, né? Para que vocês conheçam aí as possibilidades que a rede traz enquanto valorização. Vai falar da importância do conselho de escola, que é um dos colegiados que a gente tem de discussão coletiva para tomada de decisão. E vai falar de algo que vocês estão almejando aí com esse concurso, que é a nomeação, né, a tão sonhada nomeação e posse do cargo, né? Então, essa legislação também vai dizer como que é feita na nossa rede essa nomeação e a posse nesse cargo, tá? Ela vai falar sobre alguns princípios, se atenham a essa questão aqui, porque com certeza alguma coisa nesse sentido pode cair, que são princípios valorosos para a nossa rede. A gestão democrática, que é esse processo de escuta, né, que a gente faz para que colaborativamente a gente vá tomando as decisões. A importância do aprimoramento da qualidade do ensino. E vejam, para que essa qualidade ela seja aprimorada, depende de cada um de nós, individualmente e coletivamente, né? Não está dissociado, né? Eu não posso fazer essa educação de qualidade sozinha acontecer na minha unidade, porque não dou conta. O máximo que eu posso fazer, de repente, é com a minha turminha ali na sala, ou em algumas ações com alguns colegas. A gente tem que ter uma perspectiva coletiva para que juntos a gente consiga desenvolver esse trabalho de qualidade. Valorização dos profissionais, então essa legislação também vai falar sobre isso. E outros princípios que estão em toda a legislação brasileira a respeito de como as nossas escolas elas devem se organizar. Elas têm que ser públicas, gratuitas, de qualidade e laicas, né? Então, a questão da laicidade também é algo que está posto aí na nossa legislação, tá? Aqui
algumas questões importantíssimas que vocês também precisam se atentar, porque são princípios que falam aí de como que o estudante, trabalhador e o adolescente, né, ele precisa ter ali, e até mesmo a criança, a organização desse trabalho dentro das unidades, né? Então, assim, a aprendizagem desses meninos e meninas precisa ser integrada e abrangente. Então, eu sou uma professora de educação infantil, como vários de vocês vão entrar aí na nossa rede, e o meu trabalho, hoje eu vou entrar na sala de referência com os bebês e as crianças, eu vou contar uma história que tem uma questão de matemática envolvida, um conceito matemático, ou uma questão da área de uma outra linguagem envolvida, né? A gente não está na educação para essa fragmentação, né? Hoje eu vou ensinar matemática, hoje eu vou trazer isso, hoje eu vou trazer aquilo, né? A perspectiva é que o trabalho seja integrado, seja interdisciplinar, que as diversas áreas de conhecimento se conversem, para que este trabalho realmente se consolide no chão da escola. Propiciar ao educando o saber organizado. A gente precisa pensar como é que a gente planeja o nosso trabalho de modo a trazer esses conhecimentos historicamente acumulados para que este menino ele consiga se apropriar desse conhecimento e ele transforme este conhecimento, essa cultura e a relação que ele tem com a sociedade. A partir do momento que a gente ajuda, né? E quando eu falo ajuda, estou falando no sentido profissional, do trabalho que a gente tem que desenvolver com eles. Neste desenvolvimento integral, a gente está contribuindo para que esta sociedade seja cada vez melhor. Preparar esse estudante, como já foi dito antes, para a cidadania e para o trabalho, igualdade de tratamento, né? A gente não pode discriminar os nossos estudantes por nenhum motivo, nenhum motivo. Todos têm que ter acesso ao currículo que a gente está oferecendo na escola, todos têm que ter condição de permanência, então a escola tem que estar sempre em busca desses meninos para garantir a frequência deles lá. E para quem precisar, o público da educação especial, que são as pessoas com deficiência, as pessoas autistas, a questão do atendimento educacional especializado e, como já foi dito na Lei Orgânica do Município, essa questão da organização e representação estudantil. A 14.660 traz de novo. E aí, a gente vai caminhando, né, já para o meio quase fim dessas legislações que a gente tem que dar uma estudadinha aí, né? Eu tentei trazer o máximo de elementos possível de cada legislação para que vocês não percam aí a possibilidade de aprofundamento de estudos, né? Mas é óbvio que vocês vão ter que se debruçar em estudos, né, sobre cada uma delas. A gente tem, em 2015, a publicação, né, do Plano Municipal de Educação aqui da nossa cidade, né, a aprovação dele. O plano municipal, assim como estadual e federal, ele tem uma vigência de 10 anos. Eu não sei se vocês acompanharam, mas a gente veio tendo, pelo menos do ano passado, acho que 2022 também a gente teve um pouquinho, mas principalmente o ano passado, a gente teve já várias discussões a respeito do Plano Municipal de Educação, porque como ele tem validade de 10 anos, né, este que foi publicado, aprovado em 2015, mas ele é de 2014, né, a gente tem que já fazer essa revisão do Plano Municipal, porque a gente tem que publicar um novo plano agora, né, por esse ano, entre esse ano e o ano que vem, né? O que o Plano Municipal de Educação vai falar para a gente, né? Quais são esses princípios que a nossa rede vai trazendo, né? E não vai trazendo do nada, né, gente? Vai trazendo a partir da legislação federal, dos estudos, das evidências científicas, da realidade da rede, né, da escuta da nossa rede, né? O que a nossa rede está dizendo para as autoridades, para o secretário de Educação, para o pessoal da equipe pedagógica da Secretaria de Educação, para o pessoal do jurídico, né? O que a nossa rede também vai trazendo de elementos para compor a discussão e, obviamente, a escrita e a publicação dessas políticas que vão sendo colocadas para a gente desenvolver o nosso trabalho, né? Então, o nosso Plano Municipal de Educação, que está agora terminando a vigência dele, né? Ele traz como diretrizes superação do analfabetismo, né? Então, isso é uma meta federal, é uma meta estadual e o município também abraça, porque, óbvio, ele não tem como fugir, né? Universalização do atendimento escolar, ou seja, nas etapas que são obrigatórias,
Hoje, quais são as etapas obrigatórias? Um pedaço da educação infantil, são as crianças de 4 e 5, o ensino fundamental inteiro e o ensino médio inteiro, né? Então, nessas etapas, precisa ter vaga. De 0 a 3, existem algumas metas, né? E daqui a pouco eu já vou falar para vocês. Superação das desigualdades educacionais, né? Então, a escola não está para fazer como eu posso dizer, um aprofundamento das desigualdades que já existem. A escola está lá para, inclusive, ajudar na reparação histórica em relação a essas desigualdades que vão se consolidando na nossa sociedade. Dentro da escola, a nossa responsabilidade educacional, pedagógica, é fazer com que todos cheguem lá. Pode até ser por caminhos diferentes, porque somos diferentes, somos diversos, né? Mas todos precisam chegar lá, né? A gente não pode deixar ninguém para trás. A ênfase na promoção da cidadania e erradicação de toda forma de discriminação. Vocês percebem que as legislações, elas quase que vão se repetindo em algumas coisas, né? E é propositivo, porque se ainda é necessário, ano a ano, ou com intervalo de anos, publicar legislações que trazem questões que já estavam em outras, é porque a gente ainda não superou algumas coisas. A gente precisa, de fato, ter aí uma perspectiva de estudo, de pesquisa, de trabalho, que faça com que a gente rompa paradigmas, com que a gente supere algumas coisas e elimine outras da frente, para que a gente tenha outras metas ou supere essas que a gente já tem aí colocado, né? Melhoria da qualidade de ensino é chover no molhado. E, gente, melhoria da qualidade de ensino passa pelo trabalho de todos. Ah, mas eu sou a TE. Não, você tem responsabilidade. Ah, mas eu sou a professora, eu sou a coordenadora. Todos temos responsabilidade pedagógica com a melhoria da qualidade de ensino, tá? Promover educação integral em tempo integral, né? Então, a educação integral dos meninos e meninas numa perspectiva de tempo integral dentro da escola, né? Então, como eu disse a vocês, tem a meta em que as escolas elas precisam, não sozinhas, né? Não é desconectado, é junto com a Secretaria de Educação. Pensar como é que amplia essa quantidade de horas desses meninos nas escolas e as propostas do que eles vão fazer lá dentro, né? De novo, formação para o trabalho e para a cidadania, olha só, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade. Então, vejam, quando a gente está falando de desenvolvimento integral, a gente está falando da pessoa na sua integralidade. Ele não está na escola só para aprender português, matemática, a ouvir uma história, uma música, brincar e acabou. De forma alguma. É desenvolvimento integral, pleno, tá? Promoção de educação em direitos humanos, né? Então a gente precisa pensar nisso também. Uma promoção humanística, cultural, científica e tecnológica do município, valorização dos profissionais de educação de novo, princípios de equidade. Quando a nossa rede fala de equidade, ela está falando de justiça. Então, vocês que já leram o currículo da cidade, com certeza já viram lá o que o currículo fala sobre educação e equidade, a dignidade da pessoa humana e o combate a qualquer forma de violência, a escola e a sua autonomia, fortalecimento da gestão democrática, que é essa escuta, né, coletiva e essa discussão e a tomada de decisão, a educação em sustentabilidade socioambiental e políticas educacionais para superar, gente, exclusão, evasão e repetência. São questões que, infelizmente, ainda incorremos na nossa rede. Essa legislação ela vai trazer algumas metas, vai falar também da perspectiva do monitoramento, né? Então, como é que o município vai monitorar para que essas metas do plano elas se consolidem no chão da escola, e ela precisa publicar os dados do que ela está fazendo, do que ela está levantando, do que ela está observando, né? Do que o município, né, está observando, para que isso possa compor as discussões das escolas e da rede como um todo, para a gente melhorar sempre, né? Metas. Ampliar o investimento público na educação. Lembram que lá na lei orgânica falava de 31%? Aqui já fala de 33%. Outra meta, assegurar uma relação educando por docente que fortaleça a qualidade social da educação. Então, vejam, na educação infantil, lá na creche, por exemplo, para quem vai prestar o concurso de PEI, quanto menor a criança,
menos criança na turma para cada profissional que vai trabalhar. Então, por exemplo, as crianças do B1, que é o berçário 1, de 0 a 1 ano, para cada 7 bebês, um profissional, né? Então, a ideia, a meta, né, do Plano Municipal de Educação é assegurar que esse quantitativo de crianças para quantitativo de profissionais haja um equilíbrio, né, para que de fato esse trabalho ele consiga ter o máximo de qualidade, né? Eu, por exemplo, enquanto professora de educação infantil, que eu trabalhei com as crianças de 4 e 5, quando eu saí da sala para ir para a coordenação, assumir o cargo de coordenação, eu tinha 35 crianças na minha turma, eu sozinha, né? Então, a ideia do plano municipal é fazer com que essa meta traga uma perspectiva de diminuição de crianças, de estudantes nas salas para a proporção de profissionais, para que a gente tenha mais qualidade na questão do nosso trabalho, né, gente? Qualidade em todas as etapas e modalidades, isso é chover no molhado, valorização dos profissionais, então é uma outra meta do plano municipal também essa valorização, não só a nível de remuneração, né, gente? Tem outras formas de valorização. Universalizar até 2016 a educação infantil, ou seja, crianças de 4 e 5 anos, vaga para todo mundo até 2016, e 75% dos bebês de 0 a 3 também terem aí essa demanda atendida. O nosso município ele tem uma perspectiva de atendimento até bem assim razoável em relação a essa faixa etária, né? Praticamente que a gente quase que zera essa fila eventualmente aí, né? Universalizar o ensino fundamental, né? Então, que era de 8, passou a 9 anos, então todo mundo ter direito à vaga nessa etapa de ensino, estimular a universalização do ensino médio, como vocês sabem, ele também se tornou obrigatório a partir de 2013 com a mudança da LDB. Uma outra meta, universalizar, ou seja, garantir acesso, permanência para quem tem deficiência, para quem é autista e tem altas habilidades, e não só garantir a questão da vaga e da frequência, mas garantir também os serviços de apoio que se fizerem necessários. Uma outra meta, educação integral em tempo integral. No mínimo 50% das unidades. Então, vejam, não é uma meta, pelo menos naquele momento, em que a gente tivesse que todas as nossas escolas, as nossas unidades no município fossem em tempo integral, mas existe uma meta progressiva para que isso aconteça em todas as unidades. Uma outra meta, superação do analfabetismo, né? Então a gente precisa pensar nisso. Estimular a cooperação município, Estado, União. Outra meta, condições para efetivar essa gestão democrática dentro da escola, né? E não só essa questão da escuta e do diálogo, mas também os recursos, né? Para que a gente consiga, de fato, efetivar as ações que a gente vai tomando, né? As decisões nas unidades. Elaborar os planos regionais de educação, porque, vejam, vocês vão entrar e vão trabalhar na nossa rede por território. Né? Então, cada território vai chamando, na medida da necessidade, que vai chegando próximo da época de discutir plano municipal, os territórios vão chamando para as discussões regionais. Então, a gente faz primeiro a discussão regional, o que sai dali vai para a discussão a âmbito municipal e assim por diante. Vai compor a discussão estadual e a federal. Então, esse foi o nosso plano municipal de educação. A gente tem aí, deixa eu até olhar aqui a hora para a gente não se perder, né? A gente tem 24 minutos que eu não quero extrapolar o horário de vocês. A gente acha que tem mais 2 legislações só. Este decreto é importantíssimo, porque lembra que eu falei lá nas outras legislações que a gente tem uma organização de um regime jurídico, tem uma série de regulamentações em relação a algumas questões do nosso trabalho, mas em nenhuma delas falou especificamente da atribuição de cada profissional que atua dentro da escola. Quem vai falar? É esse decreto, o 54453 de 2013. Então, ele vai falar o quê? Né? Algumas questões importantes. Primeiro, quem é a equipe gestora de uma escola? É o diretor, ou assistente do diretor e coordenador pedagógico. Diretor e coordenador, na grande maioria das vezes, são profissionais efetivos, como vocês que vão entrar na nossa rede. O assistente de diretor, ele é um professor efetivo, mas que sai da sua função de professor e vai atuar junto com o diretor como seu assistente, tá? É um cargo de confiança. Equipe docente, né? Então, dentro
da nossa rede, além da equipe gestora, a gente tem os profissionais, né, os professores, os docentes, temos os titulares, que é o caso de vocês que vão acessar o concurso de PEI, os designados, que vão ocupando aí algumas funções em outros lugares, os comissionados, que são aposentados e que voltam contratados, e os contratados, né? Eu creio que vocês devem acompanhar. Anualmente aí a Secretaria de Educação vai publicando aí os editais de contratação, né? E a equipe de apoio, né, que é onde entra aí a atuação dos ATS, né? A equipe de apoio que nós temos os vigias, os agentes escolares e agentes de apoio. Esses 3 cargos, eles estão dentro daquilo que a gente chama de vacância. São cargos que não existem mais na rede, né? Mas ainda consta na legislação, porque tem alguns profissionais que ainda não se aposentaram daquela época que exerciam esses cargos, continuam exercendo esses cargos e em vias de aposentar. Aposentou, aquela vaga não existe mais. Vai para onde? Vai para ATE, né? Então, todo mundo vai virar ATE, né? Pelo menos por hora, né? Conforme o que está posto aí na nossa legislação. Dentro da função do cargo de ATE, a gente tem a possibilidade deste servidor atuar dentro da secretaria da escola ou como inspetor de alunos, né? Para trabalhar dentro da secretaria, isso é algo que é uma escolha do diretor, né? Então, é um cargo também de confiança, o diretor que escolhe esse profissional e coloca, tira do corredor, que a gente chama, né? Tira ali da inspetoria e coloca dentro da secretaria, tá? Atribuições. Professores. Importantíssimo. Participar da elaboração, implementação e avaliação do PPP. Gente, PPP é um documento mãe do trabalho da escola. Todo mundo tem que participar, todo mundo tem que contribuir, tá? Elaborar o plano de ensino da turma e do componente curricular, então é obrigação, quem vai prestar o concurso de PEI aí tem que fazer o seu planejamento. Na educação infantil, a gente faz o planejamento através de uma carta de intenções e a gente faz os nossos registros diários no diário de bordo, né? Então, professor, tem que ter essa responsabilidade pedagógica de fazer isso. Zelar pela aprendizagem e frequência dos alunos. Olha, quando vocês forem ler esse decreto na íntegra, vocês vão ver que somente na atribuição dos professores é que está especificado isso. Nas dos outros profissionais, isso está subentendido. Na dos professores, não. Totalmente claro. Quem zela pela aprendizagem do bebê, da criança, do adolescente que é atendido é o professor. Quem zela pela frequência, inicialmente, é o professor. Porque o menino está lá na sala com ele, né? Então, o professor que tem que ver se o menino está vindo, se não está vindo, tem que avisar a coordenação, avisar a direção, né? Então, é o professor que zela pela aprendizagem e pela frequência, tá? Essa questão do IDEB são avaliações externas, né, que vão acontecendo, principalmente no ensino fundamental, né? Então, para os ATEs é importante saber, porque participam da organização cotidiana de como essas avaliações são aplicadas. Para a educação infantil não tem tanto impacto, tá? Mas existem outros elementos que compõem aí o olhar e a avaliação para a educação infantil. Na nossa rede, por exemplo, que eu acredito que vocês já devem ter lido, a gente tem os indicadores de qualidade, né? A gente tem tanto a nível federal quanto municipal. Responsabilidade do professor, planejar e ministrar suas aulas. Gente, não dá para chegar na unidade e falar, o que que eu vou fazer hoje com os bebês, com as crianças? Isso não existe. A gente tem que ter um planejamento e seguir esse planejamento. É claro que alguns imprevistos e algumas coisas vão acontecendo no meio do caminho, e algo que é maravilhoso que aconteça, que é a partir do momento que a gente vai observando os bebês e as crianças e vai vendo as descobertas que eles vão fazendo, os interesses que eles vão demonstrando, as hipóteses que eles vão levantando, a gente vai olhando aquilo e vai trazendo isso para o nosso planejamento. Porque vejam, não é porque eu fiz o planejamento no começo do ano que eu vou seguir até o final do ano sem nenhum tipo de mudança, sem nenhum tipo de alteração. Isso pode acontecer, que vai depender do andar da carruagem com a turma, tá? Planejar e desenvolver atividades pedagógicas compatíveis com o espaço, os materiais e a forma como a unidade se organiza. Articular o que os bebês e as crianças trazem, os adolescentes, né, para quem vai trabalhar como até no fundamental, trazer esse conhecimento prévio, essa bagagem que eles têm para compor o nosso planejamento, o olhar do trabalho que a gente vai fazer, né? Discutir com os meninos e meninas e as suas famílias esse trabalho,
é importante que o professor tenha esse vínculo, essa parceria, essa articulação com as famílias e discutir com os bebês e com as crianças. Discutir com o coordenador pedagógico, estudantes, bebês, crianças que apresentem qualquer tipo de questão que possa comprometer a aprendizagem e o desenvolvimento deles, e o coordenador pedagógico tem que fazer os encaminhamentos, né, em relação a essa questão. E em relação a quem tem deficiência, autismo e altas habilidades também. Recuperação contínua, paralela e compensação de ausência não é algo próprio da educação infantil, é algo mais discutido no ensino fundamental, mas na medida que o menino não tem frequência, o ensino fundamental prepara algumas atividades para ele fazer para compensar essas ausências, né? Então, só a nível de conhecimento. Procedimentos didáticos e pedagógicos, os professores têm que adotar para que esta educação inclusiva e a educação de jovens e adultos aconteça. Não é o caso dos profissionais que vão prestar o concurso de PEI, pensar na educação de jovens e adultos, mas na educação inclusiva, sim, né? E os ATS também. Registro, gente, manter os nossos registros pedagógicos atualizados é imprescindível, tá? Registra respaldo, registra organização, registra memória daquilo que a gente está fazendo, né? E é importante documentar o nosso fazer, tá? Na educação infantil, vocês vão ouvir falar muito sobre isso, porque, obviamente, vocês devem também ter estudado. A gente tem uma normativa específica sobre registro na educação infantil, né? Então, é importante que vocês se atentem a isso. Participar das atividades de formação continuada. A gente tem os momentos de estudo coletivo na escola, mas existem outras possibilidades que podem acontecer de formação. Implementar tudo que vem da Secretaria de Educação é nossa obrigação, gente. Concordando ou não com algumas coisas, o que está posto precisamos fazer, né? Se de repente a gente não concorda com uma coisa ou outra, a gente pode discutir em alguns âmbitos e tentar pensar em possibilidades de mudança, mas não pode deixar de fazer. O que está posto na legislação e nos documentos pedagógicos é nossa obrigação. A gente precisa implementar o que está posto lá. Não só o professor, todos os profissionais da escola. Participar das diferentes instâncias de tomada de decisão, né? Então, a gestão democrática, né? Todo esse processo de escuta, ele precisa acontecer. E participar da questão das normas de convívio, né? Dessa discussão sobre o regimento da escola, né? Como é que a gente vai elaborar essa organização aí do regimento para esse convívio dentro da escola. E o ATE, né? Então, ele tem a questão do ATE na secretaria e o ATE de inspetoria. Então, na secretaria, vai fazer, gente, aqui, né, passando para vocês um pouquinho algumas coisas, vai fazer tudo que diz respeito à vida dos estudantes, dos bebês, das crianças. Então, a questão de classificação, de documentação, de prontuário, de emissão de histórico escolar, de uma série de coisas de vaga, de matrícula, todas essas questões a nível de secretaria vão passar pela mão do ATE. Atendimento ao público, algumas tarefas vão ser atribuídas pelo diretor, obviamente que dentro do escopo de atribuição do que é o fazer de um secretário de escola, né? E alimentar os sistemas, né? Então, todos os sistemas que a nossa rede utiliza para algumas questões precisam ser alimentados pelo secretário de escola. Toda esta organização documental que diz respeito à vida dos estudantes e à vida funcional dos professores e dos demais profissionais da educação passa pela mão do secretário. E o ATE de inspetoria, ele tem um trabalho que é ligado diretamente ao atendimento na linha de frente com os estudantes, com os bebês, com as crianças, adolescentes, né? Então, assim, horário de entrada, de saída, de intervalo e outros períodos em que o professor não tiver. Então, eu, professor, sei lá, preciso ir na sala da coordenação pegar um material. O ATE fica na minha sala, né, observando as crianças e eu vou lá. Ou o contrário, o ATE busca, né, e traz, enfim. Comunicar à direção eventuais enfermidades ou acidentes que ocorreram na escola com os meninos e meninas, né? Então, é importante, gente, que o ATE tenha este olhar sensível, acolhedor, apurado, sabe? Que ele consiga identificar o que está acontecendo ali com aqueles meninos e meninas, né? Poxa, machucou, caiu, tá doente, por que que tá assim, né? E comunicar à direção, para que as providências sejam tomadas, né? Participar, óbvio, da elaboração do PPP
E não só da elaboração, mas da implementação de tudo que foi colocado ali. Se foi decidido pelo grupo que a gente vai seguir o caminho A em relação a determinado assunto, todo mundo tem que seguir o caminho A. Se foi decidido que é o caminho B, todo mundo tem que seguir o caminho B, né? Auxiliar os professores nas demandas diárias com os alunos, né? Então, isso é atribuição dos ATS. O controle de participação e frequência nas atividades no cotidiano da escola, corredor, pátio, refeitório, quadra, né? Então, o ATE, ele é esse camarada que está nessa circulação dentro do espaço da escola. Ajudar no controle de frequência é atribuição dos ATS também, assim como acompanhá-los nas residências deles quando necessário, prestar atendimento ao público, tanto interno quanto externo, outras atribuições que o diretor possa atribuir a ele, assim como auxiliar os estudantes que têm deficiência, autismo e altas habilidades, e, óbvio, colaborar na questão das normas de convívio, de disciplina, de organização, para que bom convívio aconteça dentro da escola ali também, né? Essa legislação também vai falar de um cargo que a gente praticamente não tem mais na rede, que é o auxiliar de desenvolvimento infantil, né? O antigo ADI, mas que já teve transformação de cargo, então praticamente a gente não tem essa função mais. Penso eu que já estou finalizando aqui, minha gente. A gente tem o decreto 54452, que vai trazer uma reorganização curricular e administrativa para a nossa rede. Ele também é de 2013 e ele vai falar o seguinte: vai falar sobre o programa Mais Educação. O que é o programa Mais Educação, né? É um programa que vai trazer uma ampliação de possibilidades pedagógicas para o atendimento de qualidade de cada bebê, cada criança, adolescente, jovem e adulto que a gente atende nas nossas unidades. E aí ele tem algumas finalidades. Quais são elas? Ampliação do número de vagas na educação infantil, 0 a 3, né? E a universalização do atendimento para as crianças de 4 e 5, né? Então, de 0 a 3, ampliar o número progressivo de atendimento, né? Deles estarem com a gente nas nossas creches. E 4 e 5, vaga para todo mundo, ou seja, universalizar. Integração curricular na educação infantil, a gente tem um documento que com certeza vocês estão estudando, principalmente quem é PEI, quem está estudando para PEI, mas quem vai estudar para ATE também é importante conhecer, que é o currículo integrador, que a gente tem esse documento na nossa rede. Então, é importante que vocês se debrucem sobre ele também, né? Então, como é que essa conversa desse currículo vai acontecendo ao longo das etapas que a gente tem na educação, né? Da creche para EMEI, da EMEI para EMF e assim por diante, né? Qualidade na educação, né? Então, como é que a gente melhora essa qualidade na educação? No ensino fundamental, pensando, por exemplo, nos índices que o IDEB traz para a gente como resultado das avaliações externas, ressignificar essa avaliação que acontece dentro da unidade, para a gente conseguir, de fato, ter esse trabalho de qualidade, alfabetização das nossas crianças até o terceiro ano, naquela época, até o terceiro ano, hoje já mudou, é até o segundo ano, tá? Na época também, a gente tinha esse programa que é um programa federal e que aqui no município a gente teve todo um trabalho de formação, que era o PENAIC, né? Que a gente chama, né? O PENAIC, de uma questão de discussão sobre alfabetização, né? Então, teve a nível federal e a gente também trouxe aqui para o municipal. A integração entre as diferentes etapas e modalidades de ensino, acredito que vocês tenham estudado sobre isso, mas as diferentes etapas que a gente tem na educação e as diferentes modalidades, elas se integrarem, elas se conversarem, elas terem ali uma perspectiva de trabalho inclusivo e equitativo. Autonomia e valorização das ações que estão previstas no PPP. Então, o PPP, como documento mãe, precisa realmente ser muito bem discutido no chão da escola, por isso todo mundo tem que participar, para que ele esteja cada vez mais alinhado com a necessidade da escola, e aí a gente consiga, de fato, ter essa autonomia que a escola tanto almeja para conseguir desenvolver o trabalho, né? De novo, gestão democrática e participativa, gente, com o envolvimento das famílias. A gente precisa trazer a comunidade para dentro da escola para a gente conseguir ter melhores condições para desenvolver o nosso trabalho.
a comunidade tem que ser nossa parceira. Se a gente tiver a comunidade com vínculo e com parceria com a gente, 50% do nosso trabalho está encaminhado. Essa legislação também vai falar para que essas finalidades aqui aconteçam, qual é a infraestrutura que o município precisa garantir para que as escolas tenham condição de desenvolver esse trabalho. Vai falar também do currículo que as escolas precisam ter para se organizar e planejar o seu trabalho. E a avaliação, né? Que todo este processo que acontece na educação sempre vai passar por uma perspectiva de avaliação, para a gente entender se a gente está realmente no rumo certo, no caminho certo, se a gente tem que mudar alguma coisa, se a gente tem que melhorar alguma coisa, se a gente tem que mexer em alguma coisa, né? E eu acho que é só tudo isso, minha gente. Falei demais, dei uma corrida boa aqui, porque vocês viram, né, que é muita legislação para vocês estudarem, mas dizer para vocês que é uma legislação importantíssima, né, da gente se debruçar, da gente entender, da gente compreender, para que de fato a gente consiga fazer o melhor trabalho no chão da escola, né? Não tem como a gente desenvolver o nosso trabalho sem conhecer a legislação que regula o nosso fazer. Não tem para onde correr, né? E eu acho que é só tudo isso, Dilamar. Márcia, você falou 1h43 sem parar. Você viu, Eu até menina? falei, meu Deus, eu nem falei para ela que ela podia dar uma pausa, coitada. Mas, Márcia, eu revi essa legislação, foi muito bom para mim também, como servidora, e eu gostei muito da forma, você apresenta de uma forma bem tranquila, né? E eu acho que os nossos estudantes também, nossos candidatos, eu acho que aproveitaram bastante. Mas gostaria de te agradecer pela sua gentileza, sua delicadeza, sua empatia, que é do educador da infância, viu, gente? O educador da infância tem empatia, ele é colaborativo, ele gosta de ajudar, ele quer transformar a sociedade. E o nosso projeto é transformar a sociedade, trazer vocês para a rede, tá? Márcia, muito obrigada mesmo. Depois eu preciso conversar com você. E muito obrigada por vocês também que acompanharam a aula. Essa aula vai ficar disponibilizada no canal da Unipolos. Aí vocês podem